mês com este propósito de oração. E é pensando nisso que eu quero prosseguir os ensinos focados no tema da oração. E o capítulo 6 de Mateus, versículo 9 em diante, está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui é a oração do Pai Nosso. No primeiro ponto, no primeiro versículo, que Mateus registra esta belíssima oração, uma oração modelo, uma oração como exemplo. Mas eu tenho certeza que quando se trata de oração do Pai Nosso, você pega aquela descambada morra abaixo e já quer prosseguir até o fim, né? Porque a oração do Pai Nosso, feita apenas em parte, ela fica incompleta. E de fato sim. Então, vamos prosseguir. Versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, igreja? Amém. Pode sentar, queridos. Eu quero ser bastante objetivo, porque o foco da mensagem de hoje é apenas o versículo 9. E no final, quando eu encerrar estes versículos, estes 6 versículos, do 9 ao 15, o propósito do meu coração é a cada sábado, a cada culto de ensino, trazer um desses pontos, explanar sobre ele, aprofundar sobre ele, porque são riquíssimos. E de antemão quero dizer que o tempo que me resta é muito pouco, dentro de tanta coisa que dá para falar nesse primeiro versículo, versículo 9. E no final, eu vou trazer um aparato geral sobre esta oração. Então eu não vou entrar em pormenores, não vou entrar em questão de oração, de cultura judaica, de cultura pagã, de cultura cristã. Eu vou entrar direto no ponto, para que no final nós possamos fazer um fechamento geral desta oração ensinada pelo próprio Jesus, que é chamada de oração modelo e que muitos a têm como um amuleto. Mas então, o foco do versículo 9, quando Jesus está instruindo os seus discípulos, ele diz que os discípulos, quando fossem orar, deveriam orar assim. Mas Jesus não disse que esta era a única oração que deveria ser feita. Por isso que ela é entendida como oração modelo. E aí ele vai começar esta oração, ele vai proferir esta oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tem aqui 3 frases distintas, importantíssimas, e que eu poderia dividir apenas esses versículos em 3 pontos importantíssimos. O Pai nosso, o que está nos céus, e o santificado seja teu nome. E eu vou começá-lo de trás para frente. Santificar o nome de Deus. O que significa para você santificar o nome de Deus? Se Deus é santo, por que é que devemos santificar o seu nome? Temos nós capacidade para santificar a Deus, sendo que nós somos pecadores e Ele sim que é santo? Não é no sentido de tornar Deus santo, mas no sentido de proclamar a sua santidade, que a oração vai começar num relacionamento entre o homem e Deus. E na oração nós precisamos ter em mente e entender que Deus é santo e que o seu nome não pode ser profanado. Se Deus é santo, Ele não pode estar na boca de qualquer um. Se Deus é santo, Ele não pode ser proclamado também, por qualquer pessoa.
não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. O mundo prega e muitas pessoas entram na crista desta onda dizendo: Deus é um só, portanto não importa que religião você serve e que religião eu sirvo, porque todos os caminhos levam a Deus. Isso não tem fundamento bíblico, isso não tem base bíblica. Nós precisamos proclamar um Deus que é santo, e se Ele é santo, aqueles que se aproximam dEle precisam santificar a si mesmo. Por isso em Apocalipse a palavra diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem poderá entrar no átrio do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração purificado. Deus é santo, e não é de qualquer forma que nós podemos nos aproximar dele. Não é de qualquer maneira que devemos servi-lo. A sua santidade é tão grande que nós jamais podemos alcançá-la. A sua santidade é tão grande que nós jamais podemos admirá-la. Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua face. Deus disse: Moisés, não existe homem na terra que pode ver a minha face e continuar vivendo. Por quê? Porque a santidade de Deus é um nível tão elevado, tão grande, tão altíssimo, tão glorioso, que nós não podemos contemplar, e nem tão pouco a nossa mente infalível é capaz de entender. Nós podemos ter uma pequena amostra, porque no Novo Testamento são mais de 200 vezes que Jesus se relaciona com Deus e cita Deus como Pai. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus são 17 vezes citado Deus como Pai. Mas na cruz, no Gólgota, Jesus olha para o céu e diz: Deus meu, Deus meu. A sua humanidade se manifesta ali, porque o peso do pecado sobre os ombros de Jesus foi tão cruel, foi tão difícil, que ele ora no Getsêmani dizendo: se possível, afasta de mim este cálice. Não é que Jesus não estava disposto, não é que Jesus não era capaz de suportar aquele momento, mas a sua santidade não estava acostumada com o pecado, a sua santidade não estava relaxada com o pecado, como nós seres humanos. A sua santidade não tolerava o pecado. Por isso o peso do pecado em Jesus o faz clamar, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? O que fazemos, o que pensamos, o que dizemos, o que queremos, para onde vamos, precisa glorificar a Deus. Se as nossas orações, se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos não forem para a glória de Deus, nós não estamos santificando o seu nome. Enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa, e muitas vezes o nosso querer não está nem um pouco ligado com o querer de Deus. Por isso que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Esse é o segredo de receber quando pedimos. O nosso pedir precisa estar em sintonia com os céus. O nosso pedir precisa estar em sintonia com Deus. Nós precisamos santificar a Cristo em nosso coração, em nossa vida, conforme diz 1 Pedro 13,15, santificando a Cristo na nossa vida. Quando as pessoas olham para você, eles glorificam a Deus. Quando você chega no ambiente, as pessoas conseguem enxergar Cristo na sua vida. Aonde você está, você reflete a glória de Deus, você é verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Você consegue viver esta essência do Evangelho? Santificar a Cristo em nossa vida, em nosso corpo, é nós sermos verdadeiramente embaixadores do céu, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os obreiros da casa do Senhor precisam sim caminhar sobre esta terra de uma forma com que os demônios estremeçam. É preciso que em nossas mãos, queridos, estejam flamejantes, para que nenhuma potestade resista diante de nós. Revestimento de poder que glorifica a Deus, como disse o pastor Silas aqui. Que autoridade é essa
Que novo ensino é esse? Que tipo de vida é essa? Quando você ora em algum lugar, a sua oração é diferente. As pessoas olham para mim e para você e veem Deus em nós. Mas nós somos apenas mais uma comunidade religiosa no meio de tantas. Nós somos apenas mais uma igreja dentro da cidade de Indaial. Não foi isso que Jesus instituiu sobre a terra. Jesus disse: olha, eu vou mandar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eu vou mandar vocês para pisar serpentes e escorpiões. Eu vou mandar vocês, e se beberem algo mortífero, não vos fará dano algum. Eu vou mandar vocês para pregar o evangelho até aos confins da terra. Mas antes fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Esse poder, essa autoridade, esse dínamo que Jesus injeta dentro de nós para sermos testemunhas vivas do seu reino nesta terra, faz com que sejamos diferentes. Glória a Deus. Sejamos diferentes. As pessoas, ao olhar para nós, precisam ver diferença, para que Cristo, para que Deus seja santificado em nós. O nosso testemunho é o reflexo daquilo que nós de fato vivemos com Deus. Porque do contrário, irmãos, nós seremos sepulcros caiados. Do contrário, se a nossa vida, a nossa fé, as nossas palavras, as nossas ações não glorificar a Deus, nós seremos sepulcros caiados. Por fora ostentamos uma aparência de crente, mas por dentro tem apenas morte e mau cheiro, podridão. A nossa vida precisa glorificar a Cristo, precisa santificar a Deus. Outro sim, nós podemos observar que na oração Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus. E isso na mente de muitos torna Deus como um Deus muito distante. Mas na verdade a sua glória, o seu poder, a sua majestade são inigualáveis. Veja o que Isaías escreve no capítulo 66 e no versículo 1. Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Isaías 66 e no versículo 1. O profeta messiânico. E isso não é palavra dele, isso é palavra do próprio Deus. Escreve Isaías o seguinte, 66:1: Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Não significa que Deus esteja unicamente no céu, até porque isso não é possível, sendo Ele um Deus onipresente. E se Ele é onipresente, Ele está aqui nessa noite. Mas para que nós possamos entender a longitude, a distância que está entre nós, meros pecadores, e Ele é tão grande, que é como se Ele estivesse no céu dos céus, inatingível, inalcançável por qualquer esforço humano. Ora, o povo intentou construir uma torre em Babel e disse: vamos chegar até o céu, vamos ter contato com Deus. A altivez do coração humano leva para o que a Bíblia diz, que o orgulho precede a queda, a ruína. O orgulho humano faz com que muitas vezes nos sintamos igual a Deus, ou maiores do que Deus, tendo domínio sobre todas as coisas. Lendo engano, porque isso não acontece. Nós não dominamos nem sobre as moléculas de oxigênio que entram no nosso pulmão para nos dar vida. Eu falei moléculas, coisas que você nem observa, nem enxerga a olho nu. Tiago diz: o que é a vossa vida? É como uma neblina que aparece e desvanece. Não temos domínio, não temos controle. É a glória de Deus, é o cuidado de Deus, é a soberania de Deus que continua atuando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, Estevão está sendo apedrejado porque ele pregou a palavra da verdade.
apedrejado porque ele não recuou diante das afrontas, apedrejado porque ele não mudou um tio da verdade, custe o que custasse, doa a quem doer. Mas mesmo sendo apedrejado, Estevão diz, a Bíblia diz que Estevão levanta os olhos aos céus e vê os céus abertos e Deus assentado no trono. Quantas pedradas fecham o céu na nossa vida? As pedradas, irmão Gilberto, muitas vezes fecham o céu para nós. A gente, ao invés de glorificar a Deus, de santificar a Deus, nós começamos a reclamar, a murmurar e a dizer: ah, Senhor, por que isso comigo? Ah, Senhor, por que se levantaram contra mim? Nós fechamos o céu quando as pedradas vêm. Mas Estevão, homem cheio do Espírito Santo, as pedradas que ele levava não fecharam o céu, pelo contrário, mais íntimo de Deus ele ficou. Quem poderá subir aos céus? Quem poderá descer ao mais profundo dos abismos? Nenhum de nós é capaz. É por isso que na oração do Pai Nosso nós precisamos entender, queridos, a nossa pequenez. Nós precisamos entender a nossa miserabilidade. Nós somos como o pó da terra, somos como apenas um grão de areia num grande mar, numa grande praia. Quando nós oramos, nós temos que entender que Deus está no céu, independente se eu esteja feliz ou triste, se eu esteja bem ou mal, se eu esteja feliz com a igreja ou descontente com a igreja. Deus continua no céu, continua sendo Deus. Ele não muda a sua majestade segundo o meu entendimento, Ele não muda a sua glória segundo meus sentimentos. Ele não deixa de ser Deus, crendo nele ou não. Ele é Deus e está no céu e ponto. Ele que reina, Ele que domina, Ele que sabe, Ele que conhece. Precisamos reconhecer. Diferente de deuses que estão sobre a terra, diferente de deuses que precisam ser carregados, o contraste entre esse Deus que está no céu precisa ser reforçado em nossa mente. Ele não é um Deus qualquer que eu posso visitar em algum lugar. Ele não é um Deus qualquer que possa ser criado por mãos humanas. Ele não é um Deus que possa ser expressado pela arte. Ele não é um Deus que pode ser interpretado nos teatros. Não, Ele é um Deus que está no céu e continua inatingível pela miséria da humanidade. Só tem um jeito de chegar nele, só tem uma forma de se aproximar dele. Não é pela minha intelectualidade, não é pelas minhas riquezas, não é pelas minhas forças, não é pelo meu conhecimento. Só tem um jeito de chegar até Deus. Por isso que o versículo 9, Jesus começa dizendo: Pai nosso. Para eu chegar até Deus, para você chegar até Deus, precisa se tornar filho. Para chegar até Ele, tem que se tornar filho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23, Paulo vai chegar em Atenas e vai observar o panteão greco-romano em Atenas, numa cidade grega. Os vários deuses, as várias homenagens. E eu vou deixar para o fechamento a questão dos cultos pagãos. E ele observa uma homenagem feita ao Deus desconhecido. Pode conferir Atos 17, 23. Ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita aquele gancho e diz: ei, esse Deus aqui vocês conhecem é Dionísio. Esse aqui é Ártemis. Esse aqui é Poseidon. Esse aqui é Zeus. Mas esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Esse Deus que vocês não sabem qual é, eu conheço, eu sei qual é. É desse Deus que eu venho pregar para vocês. Irmãos, nós não podemos servir um Deus que nós não conhecemos. Nós não podemos ir para uma igreja uma vida inteira, ser crente uma vida inteira e continuar com o nosso altar dizendo ao Deus desconhecido. Não conhecemos Deus. E como Jó explanou, dizendo: eu o conhecia só de ouvir falar. Mas agora, depois da prova,
agora depois do luto, agora depois das percas, agora depois da enfermidade, agora depois das acusações. Veja que o que levou Jó a conhecer ainda mais Deus não foram riquezas, não foi fama, não foi glória, não foi nada disso. Foi sofrimento, foi luta, foi adversidade. E é por isso que a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta. É no meio da luta, no meio da prova que Deus mais se dá a conhecer a nós. E Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Precisamos conhecer este Deus. Deus é Pai. E o que Jesus vai ensinar para nós, dizendo o seguinte: Pai nosso. Temos que, em nossas orações, temos que no nosso dia a dia, lembrar que nós temos irmãos. Não somos filhos únicos, não somos único e predileto de Deus. O foco na oração não é eu. O foco na oração não é você. O foco na oração é Deus. Você não é o único necessitado. Você não é o único que sofre. Você não é o único que chora. Você não é o único que levanta de manhã para trabalhar. Você não é o único que tem que preparar o almoço para colocar na mesa. Você não é o único que tem que pagar conta no fim do mês. Você não é o único que está passando por enfermidade. Existem outros irmãos. Pai nosso. E quantas vezes nos lembramos das necessidades do nosso próximo? Quantas vezes oramos pelo nosso próximo? Quantas vezes visitamos? Quantas vezes estendemos a mão? Ou será que é só meu, para mim? A gente se torna exclusivo de Deus. Parece que neste mundo inteiro, de bilhões de pessoas, só existe eu e Deus. O resto é resto. O que importa é se eu esteja bem, o que importa é se eu não esteja doente, o que importa é se a minha conta bancária está positiva, o que importa é se eu consigo, se eu posso, se eu avanço, se eu vou. Esse é o princípio das pregações em que não engrandece a Deus, as pregações que são antropocentristas, que levam o homem para o centro da vontade de todas as coisas. Parece que tudo tem que focar em mim. Parece que tudo tem que acabar em mim. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Porque é importante que não apenas eu esteja bem, mas que também meu irmão esteja bem. Porque quando o ego humano fala mais alto, o homem é capaz de passar por cima de tudo e de todos pelo seu bem-estar. Quantas vezes você já não viu alguém numa fila furando fila? Quantas vezes você já deu espaço, mesmo que a preferência fosse sua no trânsito, para o outro chegar primeiro? Quantas vezes já fizeram isso com você? Está vendo como a gente é levado a tudo focar em nós? Importa que eu chegue primeiro, importa que para mim aconteça primeiro. Faz uma promoção, é uma loucura. Quem chega primeiro para pegar os produtos em promoção? É eu, é tudo eu. E aí, quando eu vou orar, eu digo: Pai nosso, onde é que estão meus irmãos? Onde é que está a igreja? Onde é que está a prioridade? Por isso que se cria tantas vagas e tantos espaços prioritários, porque a tendência do ser humano não importa o outro, o importante é que eu esteja bem. Esteja estacionado, esteja sentado, esteja na minha vez. Por causa do consumismo desenfreado que leva este mundo ao imediatismo, nós queremos tudo para ontem. Tudo que chegar hoje na nossa mão chegou atrasado. E aí muitas vezes quando vamos para a oração, nós estamos na mesma linha de pensamento, não glorificamos a Deus, não nos lembramos do nosso semelhante e nós queremos tudo para ontem. Conhecemos o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, mas não exercitamos e não vivemos dele. Não conseguimos esperar a resposta. Não conseguimos fazer com que
o todo seja beneficiado. A igreja é um corpo de irmandade. E é por isso que nós dizemos: Pai Nosso. Quantas vezes você já orou esta oração? E quantas vezes você já refletiu sobre ela? Pai Nosso. E como é que você faz para se tornar filho? Para ser filho desse Deus, só tem um meio, só tem um jeito, só tem um método. Porque quando se fala de Deus como Pai, se fala de geração. Deus como Pai nos leva a entender a criação de Deus, a formação que Deus traz para nós. É isso que ser pai significa. Ninguém nasce, como diz por aí, de chocadeira. Não importa se seu pai biológico te criou ou não criou, morreu ou não morreu, você precisou de um pai para existir. E é por isso que nós pregamos contra os conceitos mundanos de lesbianismo e homossexualismo, porque ali não existe como gerar. Deus criou o mundo para ser um mundo gerador. Para ser gerador precisa de um pai, de uma mãe, de um homem, de uma mulher. Então agora, para que nós possamos existir, temos que ser gerados de novo. Jesus, ele vai instruir em João capítulo 3, versículo 7, a Nicodemos, dizendo: necessário vos é nascer de novo. Quando nós passamos a existir a partir de uma concepção humana, nós somos criatura de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos criatura. Mas a partir do momento do novo nascimento, somos gerados de novo, e agora nós nascemos espiritualmente. Nascidos espiritualmente, nós podemos agora entender que Deus é nosso Pai. E não apenas entender, mas usufruir e viver isso. Porque falar que Deus é Pai, muitos falam, mas gozar do benefício de filho, poucos gozam. Usufruir das bênçãos de Deus, poucos usufruem. João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Receberam a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Da vontade de Deus. Para você orar dizendo Pai Nosso, você precisa ser filho. Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo vai dizer que ele se põe de joelho diante de Deus e o Pai, do qual todo nome na terra, ou do qual toda família na terra toma um nome. Paulo também está dizendo que Deus é Pai. É preciso o novo nascimento, porque através da necessidade que nós temos de ser gerados novamente, nós recebemos a Deus como nosso Pai, e Deus nos recebe como seu Filho. Mateus capítulo 6, versículo de número 6, ele está também dizendo, Jesus ensinando: entra no teu quarto e fala com teu pai, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, Jesus está dizendo, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluia. Quando nós nos relacionamos com Deus como Pai, nós nos aproximamos dele, não com medo, não com receio, não com anseios, mas com o coração aberto. Eu estava meditando sobre isso aqui. Entra no teu quarto, no teu aposento. O que é isso? É reclusão, é exclusividade, é privacidade. Jesus está dizendo assim: tem momentos que você precisa ir para o secreto. Não são todas as orações, mas há momentos que você precisa ir para o secreto, porque no secreto você tem coragem de abrir o seu coração.
A oração que você faz sozinho no seu quarto, você não faz no banco ou na cadeira de uma igreja. E Jesus está dizendo: o Pai que vê em secreto. Qual é o secreto que o Pai está vendo? Que você fala dentro do quarto? Não. Ele está vendo o secreto do teu coração. Ele está indo além do quarto. Porque o quarto te priva do acesso de outras pessoas, mas não te priva do acesso de Deus. Ninguém pode entrar no quarto se você fecha, tranca ele e vai orar em secreto. Ninguém entra, ninguém ouve, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas Deus que vê em secreto, sabe se você entrou para rasgar o seu coração, sua alma diante dele. Então não adianta entrar no teu quarto, no secreto, querer engambelar Deus, não, porque não vai funcionar. Não adianta querer entrar no quarto e tentar dar uma de bonzinho, porque se o teu coração for mal, não vai funcionar. É no secreto que você pode abrir o seu coração e dizer: Deus, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, mas eu estou aqui como um filho, e isso me leva ao momento do pródigo, quando ele se distancia de Deus, ele não tem comida. Quando ele se distancia do Pai, ele não tem mais abrigo, ele está sendo levado pelo mundo, ele perde tudo que tem. A distância da presença do Pai faz com que este jovem deseje comer comida de porcos. Isso nunca passou pela mente dele na casa do Pai. Mas no mundo distante do Pai, ele desejou comer o que os porcos comiam. Distante do Pai, meu irmão, o mundo não tem nada melhor do que isso para te oferecer. Mas em um momento o filho lembrou que tinha um pai. Ele não lembrou que tinha um patrão. Ele não lembrou que tinha um chefe. Ele não lembrou que tinha um tio. Ele disse: eu tenho um pai, eu vou voltar para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, o filho não encontra comida de porcos na casa do pai. Ele tem primeiro abrigo, ele tem abraço, ele tem amor, ele tem compaixão, ele recebe carinho. Na casa do pai ele tem vestes limpas. Na casa do pai ele tem calçados novos. Na casa do pai ele tem aliança. Na casa do pai ele tem festa. Ele não tem acusação. É na presença do pai. Meu irmão, pode estar o mundo desabando, mas se você chega diante de Deus e o vê como seu pai, dizendo: Deus, Pai, eu pequei contra ti, eu não mereço. É aí que ele te abraça, é aí que ele te acolhe, é aí que ele diz: vem, filho, eu estou aqui para te receber de volta. Vamos estar de pé, meus irmãos. Ele quer te abraçar como um pai. Ele quer cuidar de você como um pai. Ele quer fazer na sua vida o que nenhum outro foi capaz de fazer. Ele quer fazer na sua vida o que ninguém jamais pôde fazer por você. Por quê? Porque a paternidade dele nem se compara a uma paternidade humana. Nós como pais somos falhos. Como nós erramos. Nós erramos muito com nossos filhos, mas ele não erra. Ele não erra, ele é perfeito, ele é santo, ele é divino. E nessa noite ele quer que você o tenha como pai. Ele quer que você o tenha como um pai de amor, como um pai de misericórdia, como um pai de bondade. E se você ainda não experimentou esta rica oportunidade, eu convido você para dar esse passo de fé, entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim se tornar filho desse Deus que está no céu. Se você está afastado do caminho do Senhor, como um filho pródigo, que você possa nessa noite voltar para a presença do seu Pai, olhar para Deus como um Pai que te ama incondicionalmente. Você pode dizer assim: pastor, meus pecados são tão profundos, os meus pecados são tão grandes. Em nenhum momento a Bíblia diz assim, que se você for muito pecador, Ele já não te aceita mais. Pelo contrário, a Bíblia diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, ainda que sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Se você nessa noite deseja voltar para a casa do Pai,
Se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, ou simplesmente quer ter um relacionamento com Ele como Pai, desfrutando do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, eu quero convidar você para chegar aqui à frente, para nós orarmos nesta noite. As acusações, as afrontas muitas vezes são grandes, as dificuldades são grandes, e às vezes a gente esquece que temos um Pai. Começamos a correr tanto de um lado para outro, nos esquecemos que temos um Pai. O filho pródigo até tentou caminhar com as próprias pernas, ele até tentou arranjar um emprego, conseguir alguma coisa, mas chegou um dado momento que ele lembrou que tinha um Pai. Ele tinha um Pai. Não lance essas palavras ao vento, dizendo Pai nosso que estás no céu. De qualquer forma, não. Relacione-se com Ele como verdadeiramente um filho se relaciona com um Pai que o ama. Um filho que entende que esse Pai está disposto a abraçá-lo e ajudá-lo. Se você deseja nessa noite ter esse relacionamento, prostre-se diante do Senhor e entenda que Ele está disposto a te abraçar e te acolher. Vamos orar. Aqui está nossa irmã recebendo oração nessa noite. Está reconciliando com Jesus nessa noite. Glória a Deus. É hora de desfrutar das bênçãos da casa do Pai. Aleluia. Porque é isso que Ele tem para nós, irmãos. O mundo não oferece nada de bom. Tudo no mundo é passageiro. Satisfaz a carne, sim. Satisfaz o ego, satisfaz o desejo humano. Mas as necessidades espirituais é só na casa do Pai. Esse banquete é só na casa do Pai que nós recebemos. Vamos orar, igreja, neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua filha maçã e coloco diante do Senhor a necessidade da tua filha agora, que vem à frente para reconhecer que o Senhor é poderoso para receber de volta qualquer filho que se afastou, como um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. O Senhor é aquele que pode mudar a história, mudar o quadro, mudar a situação. Perdoa, Senhor, as falhas da tua filha. Perdoa, Senhor, os seus erros, os seus pecados, que o seu nome esteja escrito no livro da vida novamente, e ela possa entrar no céu pelas portas, que ela possa usufruir, Senhor, da tua bondade, da tua graça e da tua grande misericórdia. É a nossa oração nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a nos relacionar contigo como um filho se relaciona com um Pai que o ama. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.